Bem, meninas da nossa turma, vamos fazer aqui um breve relato, né, para a nossa prova. Nós sabemos que a nossa querida professora já passou muito bem toda a nossa disciplina, mas as meninas pediram para a gente fazer aqui uma aula de revisão, né? E revisão é normal a gente fazer, com certeza. Não sou professora, sou também aluna. É bom salientar. Aí, adoro comunicar porque sou comunicadora e as meninas nos pedem, né, para fazer isso. Estou chegando agora de uma apresentação de uma festa, não, jantar dos comerciários ainda, né, toda no batom vermelho. E blusa nesse calor aqui de Caicó, muito comportada. Bom, mas deixa isso para lá, que não importa. Vamos primeiro falar dos estudos socioeconômicos. Qual é a importância para o serviço social desses estudos socioeconômicos? Bom, para você entender, para as meninas, né, partirem da premissa de quê? Do ponto de quê? Do início de quê? Para você, né, ser assistente social, você vai trabalhar com certas contradições, né? Você vai trabalhar com o sistema capitalista, você vai trabalhar para o Estado, você vai trabalhar para uma empresa. E dentro desses termos que são estabelecidos aí para o assistente social, você também vai trabalhar com o setor jurídico, né? Você vai estar agregado a algo que vai trabalhar com a criança, né? Com o ECA aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vários outros setores que nós sabemos que fazem parte aí, né, do que nós vamos exercer como profissão. Então, qualquer coisa, né, que você vai fazer dentro, né, do serviço social, você evidentemente que vai trabalhar com pessoas. Para que você tenha conhecimento para poder exercer, né, dentro do seu profissionalismo, para você dar um parecer final, né? O final é o parecer. Você vai dar vai fazer o seu relatório, você vai dar a sua opinião, você vai dar o seu parecer com relação àquilo que você, né, no caso, foi investigar, que você foi questionar, que você foi conhecer. E para isso você precisa de um estudo, né? E esse estudo está baseado nesses critérios socioeconômicos. Não é só entender o indivíduo, né, por ele só. Até na apostila aqui fala da época dos estudos de caso, né, que não havia, assim, vamos dizer, uma intensificação como há agora, depois que, né, os assistentes sociais se depararam mais com a regra, né, não dizer assim uma regra, mas com a teoria de Marx, né, que se passou a ver, né, todo o seu condicionamento profissional, a sua forma de agir, com mais crítica. Então, no estudo de caso, era avaliada a pessoa, né, o seu problema momentâneo, que era o que estava acontecendo com aquela pessoa, naquela hora, com aquele indivíduo, para estudar, né, aquela situação para aquela hora, né, uma forma mais assistencialista, porque ia resolver só naquele momento, depois não resolvia mais. Porém, depois dos estudos de Marx, né, depois do assistente social, desenvolver essa, né, parte mais crítica e tentar exercer a sua profissão, né, adentrando aí a uma coisa mais, vamos dizer, ampliada, né, você vai ter um novo dimensionamento, né, você vai analisar a situação, não aquela situação de uma pessoa, mas pode ser de um coletivo, né? Porque tem essa parte que vai trazer a singularidade e ao mesmo tempo a particularidade daquele coletivo, né? Daquela necessidade. Então é importante haver esse estudo socioeconômico, porque é nele que você vai ter conhecimento, você vai fazer uma investigação da situação que está acontecendo com aquele grupo, ou mesmo, né, vamos dizer, em uma comunidade, né, que sejam parte de uma grande massa de trabalhadores. Então você vai analisar uma situação. Dentro dessa situação você vai fazer um estudo mais abrangente, ou seja, né, você vai procurar cada vez mais buscar formas de ter conhecimento, qual é a necessidade que se está precisando daquilo. E para isso você tem que ter o conhecimento, né, dessa parte econômica, como é que vive a pessoa, né, qual é a situação da família, juridicamente, economicamente, emocionalmente. Então você tem que fazer um estudo mais assim,
né, vamos dizer, aprimorado, né? Então, é basicamente isso, os estudos socioeconômicos, você vai estudar o social, né, o que são e para que serve, onde é que acontece, por que acontece, né, qual é a necessidade daquele grupo, né, qual é a necessidade daquela pessoa, e por isso que são realizados os mais diversos campos de intervenção. Você pode intervir dentro de uma casa, com a família, fazendo a investigação, você pode intervir em uma empresa, você pode intervir em uma instituição, o próprio Estado pode mandar que você também faça intervenção, e com essa intervenção você vai fazer um estudo, vai fazer uma avaliação, vai procurar, né, descobrir, vamos dizer assim, descobrir, que é para você saber a palavra certa, vai tentar descobrir com aquelas perguntas, com aquela análise, com aquela curiosidade aguçada, prestando atenção bastante, né, analisando a situação de como aquela classe está inserida, né, dentro da sociedade, e qual é o impacto que está trazendo para ela, para poder, depois que você fizer toda essa avaliação, todo esse estudo de o que é que está acontecendo com aquela, né, coletividade, para você buscar uma solução, né, através, não você que vai dar essa solução, mas você vai encaminhar através daquilo que você estudou, daquilo que você descobriu com o seu estudo socioeconômico, né, as necessidades aí para que as políticas públicas possam realmente agir e trazer esses benefícios. Por exemplo, o BPC, né, o benefício que a gente sempre fala, essas pessoas que têm direito a benefício, as pessoas, né, as crianças e os adolescentes que têm certos direitos, ou outros, né? Para que essas pessoas adquiram esses direitos, você tem que ter um conhecimento, né? Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa vai receber o LOAS, né? Tem todo um critério, né? Vai averiguar se aquela pessoa está encaixada dentro da regra que pede para você receber esse BPC, né? Se a pessoa já tem a idade, se a pessoa, né, no questionário socioeconômico, se ela realmente vive no estado de pobreza, se ela não tem renda em casa, se não existe mais pessoas que recebem salário. Então, tudo isso é um estudo socioeconômico, né, que você vai fazer para poder, né, no caso, colocar aquela pessoa dentro, né, se ela se enquadrar dentro desses planos aí, para que ela possa ser encaixada, né, nesses benefícios aí que são colocados, né, que ajuda sim muitas pessoas, principalmente quando chega, né, a essa idade de 65 anos. Estudos socioeconômicos, estudos sociais, aproximação com a realidade social e a elaboração de documentos. Então, você vai fazer esse estudo, você vai saber qual é a realidade, né, da situação que você está estudando, para poder você elaborar um documento, né, e você vai elaborar esse documento e é o seu documento que vai fundamentar. Ou seja, a sua análise, aquilo que você relata, é o que vai ser a decisão final, para que a pessoa possa conseguir, no caso, esse benefício, vai passar pela sua assistência, né? Para que você possa assistir aquela pessoa, porque ela se enquadra dentro daquelas possibilidades que condizem a ela ser encaminhada para esse benefício, né? Que no caso, conhecido. Então, é isso, gente, meninas, que trata só esse questionário socioeconômico para você entender e ter uma conclusão aqui, né? Não tem muito o que dizer. Exatamente, você vai usar o seu código de ética do assistente social, que a gente já estuda, para postular aí a sua defesa, né, com relação a esses direitos, né, dessas pessoas e ampliar a consolidação da cidadania, né? Porque todos nós somos cidadãos e merecemos um posicionamento, né? E o assistente social leva esse posicionamento até você. Esse é o primeiro texto. Com relação, aqui não tem muito o que dizer do estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos, para você ter só mais uma ideia, fala mais da questão, né, dentro do jurídico, porque o livro fala que, no caso, o assistente social é importante, por quê? Porque ele vai ser um perito, né, ele vai ser um técnico, né? No judiciário eles precisam de assistentes sociais para analisar certas situações, principalmente aquelas que são agregadas aí à criança, né, e o adolescente, o estatuto do ECA, ou então outros estatutos, problemas que passem, né, de família pelo setor jurídico, é necessário que haja um assistente social, porque não é o juiz que vai sair,
né, lá da sua sala, para fazer uma investigação, para ir fazer uma visita, para ver se aquilo realmente, aquela situação é verdadeira, né, se aquela criança está sendo maltratada. Não é o juiz que vai fazer nada disso, né? Se o homem bate na mulher, se aquela família passa realmente por necessidades e nessas necessidades chegam até esse judiciário de alguma forma. Então não é o juiz que sai de lá, não é o promotor que sai, é o assistente social que tem essa responsabilidade, né, de estar frente a essas situações, analisando para que o juiz possa dar uma, né, resolução, ou seja, uma decisão através desse laudo que o assistente social vai fazer. Então vamos falar desse estudo social. Primeiro, para você conhecer a situação, por exemplo, dentro do jurídico, ou mesmo qualquer família, ou qualquer trabalho que você vai exercer dentro, né, do vínculo empregatício que você esteja, no caso, né, vinculado. Então, primeiro você precisa fazer o quê? Mais do que qualquer coisa, você vai precisar fazer um estudo social, né? Você não vai poder botar o carro na frente dos bois. Então você não pode dar logo uma perícia, né? Você não pode fazer um relatório, você não pode fazer um laudo, né? Definir um laudo social sem antes você fazer uma investigação, sem antes você fazer um estudo da situação que você vai analisar. É com relação à criança e o adolescente? É com relação à agressão, né? Ou qualquer outro assunto? Então, para isso, você precisa fazer um estudo daquela situação. O que é que está acontecendo? Então, você vai fazer a visita, você vai analisar a situação, você vai marcar de chegar, né, vamos dizer assim, naquela hora que, né, a pessoa já sabe, ou então você vai chegar de surpresa se a situação realmente for, né, no caso, vamos dizer assim, de necessidade para aquela hora. Enfim, você vai analisar a situação que, né, no caso, lhe impõe para que você faça. Que a gente sabe que no setor jurídico, tanto pode ter um assistente social dentro, né, já desse setor aí, como eles podem determinar que, né, haja um assistente social que não faça parte do setor jurídico, né, não trabalhe com o jurídico, mas que ele é, no caso, convocado para fazer a investigação daquela situação. Então, primeiro, você tem que fazer o estudo para poder, depois desse estudo que você tiver conhecimento do que é que está acontecendo, né, com a situação daquela criança, daquela família, daquela mulher que está sendo agredida, né, daquela empresa, de qualquer situação. Então, vai fazer estudo social. Depois que você fizer esse estudo social, aí você vai ter, né, uma base, né, você vai saber, não, aquela criança, ela está sendo maltratada, ela está sendo molestada, ela isso, ela aquilo. Você vai fazer uma investigação, você vai fazer, né, vai entrar na casa, você vai observar, né, o assistente social tem que ser muito observador, não pode ser o que só aquela pessoa está relatando para você naquela hora, né? Você vai ter que ser um observador, observar de todos os ângulos, né, de várias situações, enxergar muito além do que tentam fazer que você enxergue. Depois que você entender qual é a situação, né, no caso, você vai poder, através disso, no caso desse estudo social, você vai poder ser um perito, né? Porque dentro desse estudo social, nessa perícia que você vai fazer, diz respeito a uma avaliação, né? Se você não já conheceu qual é a história, então você vai avaliar aquela história, você vai fazer uma vistoria, você vai solicitar, né, uma situação, você vai se exigir de você como assistente social, como técnico daquela situação que você já investigou no seu estudo social, que você dê né, faça com que contribua, vamos dizer que seria a palavra mais adequada para a gente usar agora, né, que você contribua para que aquela decisão que o juiz vai tomar seja baseado realmente numa verdade, né, em fatos reais que estejam acontecendo, porque o juiz vai analisar aquilo que você colocou lá como perito no seu relatório, para você, no caso, ter essa responsabilidade, né? A responsabilidade
lá dentro do juiz, mas quem dá o parecer é o assistente social. E para isso você precisa relatar, né? Você não já fez o estudo? Você não foi um perito daquela situação? Você primeiro fez o estudo, aí você vai ser um perito porque você está fazendo uma avaliação naquela hora, está fazendo o estudo de caso daquela situação. Aí depois que você fizer isso, você está vendo, está averiguando, está constatando, né? Fez o estudo social, está sendo um perito, aquela situação é realmente verídica. Para que você leve até, né, o juiz que lhe convocou para fazer isso, você não vai poder levar de qualquer jeito. Então você vai ter que relatar aquilo em um papel. Você vai fazer um relatório. O que é um relatório? Relatório é um documento, você vai escrever, né, como a gente faz uma prova. Você adquire, lê um livro, né, pronto, esse é o nosso livro. Olha que lindinho, né, o nosso livro, que vamos executar muito estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. Pronto, nós vamos fazer essa prova. Estamos aqui estudando, né? Para a prova, temos que aprender isso aqui e saber muito bem distinguir na hora o que é uma coisa da outra lá na nossa prova. Pronto, então você fez o seu estudo social, você foi um perito, porque você fez uma avaliação, e agora você vai escrever sobre aquilo que você relatou, sobre aquilo que você, né, no caso, constatou. Aí você vai fazer esse relatório todo bonitinho, né, coisa e tal, aquela investigação foi assim, foi assado, né, realmente a pessoa passava por isso, e você vai fazer uma coisa organizada, você vai relatar a situação que você já viu, né, que você viu que é uma realidade. Então você vai escrever sobre aquilo e vai destacar minuciosamente, ou seja, né, nos mínimos detalhes, o que foi que você encontrou dentro daquele estudo que você foi fazer. Isso aí é o relatório. Depois que você faz o relatório, aí você pode dar, dentro desse relatório, você já vai, né, constatando aí o laudo social, né? O laudo é uma prova, né? Qual a prova que você tem? Aí você vai tudo relatar quais são as provas que você investigou, tá tudo lá no seu relatório, vai dizer isso. O laudo social é uma prova, né? Que o serviço social vai comprovar que aquilo é verdade, e você vai, né? Dentro dessas provas existem aí N possibilidades de você julgar, né, e traduzir aquela avaliação, escolher, decidir qual é o caminho que você, no caso, constatou lá para a prova. Depois de tudo isso, aí você dá o seu parecer social. O parecer social diz respeito ao esclarecimento e análise como base em conhecimento específico do serviço social. Uma questão, né, ou questões relacionadas a decisões que são tomadas. Então, o parecer social é o seu parecer, você como profissional dizendo o que é que você realmente, né, constatou daquela situação. Então lá você vai dar a sua opinião, o que é que você achou, né, o que é que você viu, o que você acha não, nós não podemos viver de achismos, né, mas qual é a certeza que você tem e deve ser feito. Então você vai dar um parecer naquilo que você avaliou, para dizer, através do seu conhecimento, né, daquela situação que você já analisou, o que é que tem que ser feito. Então você vai dar o seu parecer social e vai relatar tudo isso dentro disso aqui. Primeiro você faz o estudo social, né, você vai fazer a perícia dentro daquela realidade, depois você vai relatar tudo aquilo que você, né, foi lá e viu que é realmente uma situação, né, que não era mentirosa. Aí você no final vai dar o seu parecer social. Depois que você relatar, a situação é essa, acontecia isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai, né, com muita coisa para escrever. Aí você dá o seu parecer, o que é que você acha que é determinante para aquela situação. É basicamente isso. Não tem nada demais essa prova. Vamos estudar, dar uma lida nos textos, né, que foram passados para a gente. Lembrar que isso mudou, principalmente após, né, os estudos teóricos metodológicos, com a nova crítica, que isso vem, né, para desmistificar essa coisa do assistencialismo, embora ainda exista, mas o profissional passou a ser muito mais crítico, avaliar de forma
né, muito mais demasiada, assim, muito mais, né, com certezas mais concretas, sabendo qual é o seu papel, né, principal, e acho que é isso que vale. Então, todos nós façamos uma boa prova. Beijo, vou já dormir, que já é tarde, né, mas enfim, beijinhos.